Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bahia Meio-Dia desta quinta-feira, 29 de janeiro. Você acompanha imagens ao vivo da nossa câmera fixa de Itabuna. Dá para ver aí muitas nuvens na cidade. Tem possibilidade de chuva rápida à tarde, mas à noite tempo firme. Aproveitar para ver também imagens ao vivo nesse momento de Ilhéus. Também com muitas nuvens na cidade. Ilhéus, nesse momento, 27 graus, também com possibilidade de pancadas de chuvas rápidas durante a tarde. Vamos agora conferir as principais notícias desta edição do BMD. A polícia prendeu em Maraú um homem apontado como mandante dos 7 homicídios ocorridos em Piauí há 2 semanas. Vou começar agora com Franciele Caetano, que tem todos os detalhes. Bom dia para você, Franciele. Oi, Isabela, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Bahia Meio-Dia. Então, depois de uma intensa investigação entre as forças de segurança que vinham acontecendo no município de Ipiaú, ontem, então, a polícia conseguiu alcançar este homem, que é apontado de ser o líder da facção e responsável pelas mortes registradas entre os dias 16 e 18 no município de Ipiaú. Inclusive, nós fomos lá até o município, mostramos como estava o clima da cidade, informações sobre as investigações e agora esta prisão. Não só essa, além dele, outras 3 pessoas também foram presas e sobre este assunto eu volto já já com mais informações e mais detalhes. Combinado, Franciele, até já. Um cemitério clandestino foi descoberto em Itabela. Segundo a polícia, a área de mata fechada era usada por criminosos para ocultar os corpos. Volto a conversar agora com Alex Bonfim. Oi, Alex, bom dia para você. Oi, Isa, muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha agora no Bahia Meio-Dia. Isso mesmo, esse cemitério clandestino, Isa, ele foi identificado na manhã da quarta-feira em um povoado no município de Itabela, lá no extremo sul. Durante uma operação deflagrada aí pelo Ministério Público da Bahia, em conjunto com as polícias civil e militar. Na área foram encontradas aí pelo menos 3 ossadas humanas. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Combinado, Alex, até já. Um PM foi baleado e 8 suspeitos morreram durante uma ação policial em Eunápolis. Assunto para Marcelo Jaguarivel. Bom dia para você também, Marcelo. Bom dia, Isa, para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. E essa ação aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, viu, Isa? Felizmente, o policial passa bem. Foi uma ação que envolveu muitos policiais militares de forças especializadas, CAEMA, Rundesp, também Polícia Civil. 8 homens morreram em confronto com a polícia nessa ação realizada hoje e, de acordo com as informações, esses homens estavam planejando um ataque ao presídio de Eunápolis, viu, Isa? Já já eu retorno com mais informações, mais detalhes, até porque tudo está sendo apresentado agora na delegacia. Combinado, Marcelo, até já. E olha só, a Polícia Federal deflagrou uma operação hoje em Porto Seguro para combater um esquema de fraudes previdenciárias. Segundo as investigações, pessoas se passavam por indígenas para receber benefícios do INSS. Já já a gente traz todas as informações desse caso. E você vai ver ainda que a Bahia registrou, em média, 11 desaparecimentos por dia no ano passado. A polícia tem usado cada vez mais a tecnologia para localizar quem some e aliviar a dor da família. A gente costuma dizer que ter um familiar desaparecido é pior do que perder alguém na morte. Porque você não tem respostas, você não sabe onde está. A Bahia aparece em 7º lugar no ranking nacional de pessoas desaparecidas em 2025. Não precisa esperar as 24 horas, se dirige à Delegacia de Proteção à Pessoa, sendo da capital e região metropolitana de Salvador, e qualquer uma delegacia territorial no interior do estado. E hoje, última quinta-feira do mês, é dia do quadro Meu Pet no BMD. Vamos mostrar como é que o verão muda a rotina de cuidados com os animais. A gente aumentou a quantidade de potinhos de água pela casa, vasinhos de inox, que mantém, mais a temperatura da água, gelos, vários cubinhos de gelos. Ter atenção também aos animais, filhotes, os obesos, idosos, principalmente aqueles que têm problemas cardíacos e respiratórios, pois eles acabam sofrendo mais com o calor.
E é dia do seu pet aparecer aqui na tela do BMD. Conta pra gente aí como é que você tá cuidando do seu pet no verão. Manda aquela foto bem bacana dele curtindo o verão, se refrescando com você. O nosso contato você já sabe, 999811374, tá aí na sua tela. Manda o seu nome, o nome do seu pet, a oportunidade de estarmos aí conectados aqui no BMD. E a gente vai mostrar também aqui ainda no Bahia Meio Dia como é que foi a noite da aclamação do casal Léo Santana e Loren Prota em Salvador. O roqueiro Raul Seixas foi o homenageado nesta edição do evento, que arrecadou recursos para as obras sociais Irmã Dulce. Fundamental importância para que a gente possa crescer nos serviços que são oferecidos a quem mais precisa. A gente queria trazer um pouco da nossa imagem, da nossa influência para algo positivo, para algo filantrópico, social. Então, para além disso, aclamar, né, a cultura da Bahia. Que as letras do Raul me identifiquei mais, assim, ele tem poesias que falam muito sobre vivências e percalços e conquistas, enfim, de altos e baixos na vida pessoal e artisticamente falando. E eu me emocionei muito por isso e estou feliz da vida. E vamos também mostrar os melhores momentos da partida entre Porto Esporte Clube e Barcelona de Ilhéus no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, lá em Porto Seguro, pela 5ª rodada do Baianão. Já adianto, terminou tudo igual, 1-1. O Bahia Meio Dia está só começando, fique com a gente e fique muito bem informado. Um PM foi baleado e 8 suspeitos morreram durante uma ação policial hoje em Eunápolis. Segundo a polícia, o grupo se organizava para resgatar detentos do presídio de Eunápolis. Volto a conversar com o Marcelo Jaguaribe, ele tem todas as informações sobre essa investigação. A polícia conseguiu de forma, e foi um trabalho conjunto, né? Polícia Militar e Polícia Civil, Marcelo. Isso mesmo, Isa, um trabalho em conjunto envolvendo diversas forças especializadas da Polícia Militar, CAEMA, Rondesp, Sul e também a Polícia Civil, né? Foram muitos agentes envolvidos aí nessa ação estratégica para chegar até esse grupo que estava, Isa, escondido nas proximidades do Rio Jequitinhonha, nos limites do município de Eunápolis, em área de mata. E aí, ao chegar nesse local, de acordo com a polícia, 8 homens estavam lá, trocaram tiros com as forças de segurança e eles acabaram indo a óbito. Eles foram socorridos ainda para o hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos. Um policial, um cabo da Polícia Militar, também foi baleado, viu, Isa? Ele recebeu um tiro na região da virilha, ele foi encaminhado para o hospital também de Eunápolis, passou por procedimento cirúrgico, não corre risco de morte, de acordo com as informações que recebemos, e o estado de saúde dele é estável. Com esses homens, né, esses 8 homens que estavam na área de mata, que trocaram tiros com a polícia, as forças de segurança conseguiram apreender diversos armamentos, né, muitas armas de fogo, munições, roupas camufladas, também drogas e rádios comunicadores. De acordo com as investigações, esse grupo que estava escondido ali próximo ao Rio Jequitinhonha estava planejando um ataque ao presídio de Eunápolis. As investigações agora continuam para saber, Isa, se existem outros membros desse mesmo grupo ou planos de novos ataques contra a unidade prisional de Eunápolis. A gente recebeu a informação agora há pouco que as polícias, né, tanto militar quanto civil, ainda estão em campo, diligências estão sendo realizadas, o policiamento, inclusive, em Eunápolis foi reforçado para garantir a segurança da população, de acordo também com a nota enviada pela Polícia Militar, e a gente aguarda, claro, aí atualizações sobre essa operação, até porque tudo ainda está sendo contabilizado, Isa. Tanto os materiais que foram apreendidos, a identificação desses 8 criminosos que acabaram tombando em confronto com a polícia. A gente recebeu agora há pouco a informação que 2 familiares já compareceram à delegacia de Eunápolis, procurando saber se realmente um desses 8 homens que morreram seria, né, ente querido deles, seria parente deles, o que tudo indica que pode ser, então, algumas dessas pessoas residentes de Eunápolis ou cidades próximas, viu, Isa? Eu volto com você.
Ô Marcelo, e a segurança penitenciária voltando de novo a chamar a atenção aí na região de Eunápolis. Vamos aproveitar que você está aí, que eu estou vendo na frente da Polícia Federal, porque teve também operação da Polícia Federal em Porto Seguro, uma operação sobre fraudes penitenciárias. E aí a polícia está investigando pessoas que utilizavam-se, se diziam ser indígenas, para conseguir benefícios do INSS. Conta pra gente também dessa operação, Marcelo. Isso mesmo, Isa, não dá nem para acreditar, né? Essa operação, Operação Monan, foi deflagrada ontem pela Polícia Federal, né, com apoio aí de diversas também forças de segurança, Força Tarefa Previdenciária da Bahia, Ministério da Previdência Social e ainda da Força Nacional. As investigações apontam que essas pessoas que não pertencem a comunidades indígenas estariam se passando por pessoas indígenas, né, para receber então aí benefícios previdenciários de forma irregular, como aposentadoria rural e salário maternidade. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos apresentavam documentos falsos e até assinaturas falsas para conseguir a concessão desses benefícios. Ainda de acordo com a investigação, essas pessoas também contratavam empréstimos consignados e o dinheiro era dividido entre os integrantes do esquema. Internamente, o grupo se referia a essa fraude como Green Card Pataxó. Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão aqui em Porto Seguro. Os policiais recolheram documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que podem ajudar na investigação. Também foram apreendidas armas e munições de uso restrito. Todo esse material apreendido durante a operação foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Porto Seguro. Claro que tudo deve ajudar agora a polícia a se aprofundar nas investigações com relação a essa fraude que já vem sendo realizada há algum tempo e ter uma dimensão do prejuízo que pode ter sido causado aos cofres públicos. E se tudo for confirmado, essas irregularidades, os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e ainda outros crimes que podem ser identificados ao longo das investigações. Eu volto com você. Obrigada, viu, Marcelo, por todas essas informações. Bom trabalho para você. E olha só, um cemitério clandestino foi descoberto em Itabela. Segundo a polícia, a área de mata fechada era usada por criminosos para ocultar corpos. 3 ossadas humanas foram encontradas nesse local. Assunto para Alex Bonfim, que já vinha trazendo atualizações sobre esse caso. Alex, que coisa, hein? A polícia conseguiu fazer um grande trabalho de investigação para localizar aí então essa área. Que situação, viu, Isa? Muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha agora no Bahia Meio-Dia mais uma vez. Esse cemitério clandestino aí, como você adiantou, foi identificado na manhã, né, da quarta-feira, no povoado de São João do Monte, conhecido como na região ali como Montinho, né, que é município ali da cidade de Itabela, que fica no extremo sul. E aconteceu durante, né, uma operação conjunta aí, né, deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com as polícias civil e também militar. Na área, Isa, foram encontradas pelo menos 3 ossadas humanas, né, como você adiantou. Esses restos mortais foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Técnica, né, e que dará prosseguimento ao processo de identificação dessas vítimas para devolver, né, às famílias. O local seguirá sendo objeto de diligências, né, investigativas voltadas aí para poder localizar, recuperar e identificar outras possíveis vítimas. As investigações também buscam outros locais, né, ali na região que possam estar servindo como cemitério clandestino. O promotor coordenador da área criminal do Ministério Público falou com a nossa equipe sobre o assunto. Vamos ver agora. Indícios de que esse cemitério clandestino e essas atividades de ocultação de cadáver eram realizadas por uma organização criminosa, um grupo que tem divisão de tarefas e estruturação organizada para a prática de crimes. Alguns corpos foram encontrados com objetos próximos, como cordas, o que são indícios de que podem ter sido utilizados tais objetos para a prática dos homicídios. Mas isso ainda depende de uma apuração pericial mais aprofundada. Ainda é cedo também para dizermos se existem outras áreas utilizadas com essa finalidade de ocultar corpos, mas as investigações continuam
com essa finalidade, porque não podemos descartar que existam outras áreas. Elementos colhidos, durante uma operação policial das polícias civil e militar de Eunápolis, que aconteceu no dia 20 de janeiro, identificaram ali também uma área de mata, fechada, que estaria sendo utilizada, segundo a polícia, para ocultação de cadáveres. O local indicava a possibilidade de existência de cerca de 10 corpos, Isa, enterrados ali clandestinamente, tendo a possibilidade das vítimas serem de execuções atribuídas ao Tribunal do Crime ali na região. Ainda nessa operação, a polícia apreendeu armamentos, rádios comunicadores, aparelhos celulares, uma balaclava e também vestimentas camufladas. Um belo trabalho aí da polícia para poder identificar essa área aí desse cemitério clandestino. Eu volto com você. E esse agora é só o processo de uma grande investigação da polícia sobre esse caso, Muito obrigada pelas informações, Alex. E olha só, uma aeronave agrícola caiu em uma fazenda na divisa entre Goiás e Bahia, isso na região de Correntina. O piloto de 39 anos sobreviveu. Eu vou começar aqui agora com o repórter Carlos Augusto, que acompanha o caso e traz mais detalhes ao vivo de Barreiras pra gente. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo aqui ao BMD. Muito obrigado, Isabela. Um prazer falar contigo. Estamos ao vivo em Barreiras, no centro da cidade. Comecinho de tarde com o tempo nublado por aqui, temperatura bem agradável. Pois é, esse episódio, no mínimo diferente, um capotamento de um avião, aconteceu ontem à tarde, quase na divisa da Bahia com o estado de Goiás. Foi na cidade de Correntina, que fica bem pertinho de Posse, onde aconteceu esse acidente. O piloto tem 39 anos de idade e ele trabalhava com pulverização agrícola. Ele não teve o nome divulgado. Segundo as informações que foram passadas pela nossa equipe de produção, ele chegou a pousar a aeronave, mas como ela estava em alta velocidade, ele acabou perdendo o controle do avião, que capotou. Teve muito prejuízo material, o avião ficou praticamente todo destruído. O piloto foi resgatado por algumas pessoas que estavam na fazenda e atendido logo depois por paramédicos do SAMU. Ele precisou ser levado para um hospital de Posse, que fica então na divisa da Bahia com Goiás, onde está internado. Ele teve múltiplas fraturas, permanece lá, mas deve ser transferido para uma unidade que atende casos mais complexos assim que liberar uma vaga. A equipe da ANAC já tomou conhecimento do que aconteceu nessa fazenda e deve fazer uma avaliação para identificar por que aconteceu esse tipo de acidente. As pulverizações agrícolas são muito comuns no estado, principalmente por conta das fazendas. As extensões agrícolas são muito grandes e normalmente são os aviões que fazem o combate das pragas. A gente segue acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente atualiza a situação aqui direto de Barreiras, no oeste do estado. Um prazer falar contigo, Isabela. Bom trabalho para você aí na TV. Obrigada, viu, Carlos, pelas informações, as atualizações. A gente fica na torcida aí pela recuperação e também aguardando esse resultado do processo de investigação da ANAC. Bom trabalho para você. Agora a gente volta a falar das notícias aqui da nossa região, porque a polícia prendeu numa pousada de luxo em Maraú um homem apontado como o mandante dos 7 homicídios ocorridos em Piauí. Os crimes foram há 2 semanas e deixaram aí a população assustada. Franciele Caetano, que acompanha esse caso desde o começo, volta então trazendo essa atualização para a gente. É com você, Franciele. Oi, Isa. Então, a prisão ela aconteceu como resultado de uma intensa investigação desse caso, dessa série de homicídios registrados em Ipiaú, como você falou, há 2 semanas atrás, entre os dias 16 e 18. Nossa equipe, inclusive, esteve lá na cidade após o ocorrido. Durante o final de semana dos crimes, a polícia havia conseguido prender 4 homens suspeitos de terem cometido 2 dos 7 crimes. Depois
Depois, então, do ocorrido, as investigações foram intensificadas e ontem grupos especiais da Polícia Civil, também da Polícia Militar, juntamente com a equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, capturaram Vitor Costa Suliano, de 20 anos, apontado de ser líder de facção e também mandante de 4 destes 7 crimes. Com Vitor também a polícia prendeu 2 outros homens apontados de participarem também do crime, do grupo criminoso. Eles foram identificados como Anderson de Jesus Santos, de 24 anos, e Ariel Santana Souza, de 21 anos. E olha só, durante a abordagem da polícia, o Vitor tentou subornar os policiais, oferecendo uma quantia de R$300 mil. Este homem já tinha diversas passagens pela polícia e inclusive estava preso no conjunto penal de Jequié. Havia saído no mês de dezembro, naquele benefício da saidinha de Natal, com previsão para retornar no dia 5 de janeiro, mas o Vitor não retornou e então passou a orquestrar esse terror na cidade de Ipiaú, comandando estes crimes. Na época, a polícia chegou a dizer que um determinado grupo criminoso tinha se dividido em 2 e, por isso, os conflitos estavam acontecendo entre esses 2 grupos, essas 2 facções que antes era um. E em complemento desta ação que aconteceu ontem nesta pousada em Barra Grande, hoje a polícia intensificou também as ações na cidade de Ipiaú, o que resultou na prisão de uma mulher que pertence também ao mesmo grupo criminoso. Esta mulher foi apontada de ser responsável pelo controle das finanças, de ser contadora ali da facção criminosa e é também mulher, esposa desse Vitor Costa Suliano. Então, a mulher, o Vitor e os outros 2 comparsas, todos foram presos e agora estão à disposição da Justiça. A polícia reforça que as ações continuam sendo reforçadas, intensificadas na cidade de Ipiaú e região, com o principal objetivo de combater o tráfico de drogas, o crime organizado que vem tentando se estabelecer na cidade. E ressalta que está disponível o número 181 para, se acaso alguém quiser contribuir, denunciar e participar também das investigações, ajudando a esclarecer e, é claro, prender mais criminosos envolvidos nesses crimes. Essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Franciele? Chama muita atenção todas essas informações que você traz. Claro que o trabalho rápido da polícia para conseguir localizar, mas são jovens de 20, 21, 24 anos já liderando o crime organizado. E aí 7 pessoas morreram em Ipiaú num curto espaço de tempo, nesse conflito aí para dominar o tráfico, a violência na cidade. E isso é um trabalho ainda da polícia para tentar identificar outros nomes e outras pessoas para conseguir trazer de fato a paz para essa região de Ipiaú. Obrigada, viu, Franciele, pelas informações. E olha, a Bahia registrou, em média, 11 desaparecimentos por dia no ano passado. Os dados do Ministério da Justiça mostram que o estado ocupa o 7º lugar no número de desaparecidos no Brasil. Para localizar quem some, a polícia tem contado com a ajuda da tecnologia. Para quem tem um familiar desaparecido, é como se fosse um luto congelado. Ao contrário da morte, o desaparecimento não oferece respostas nem encerramento. É uma aflição, é uma dor que não tem fim. A gente costuma dizer que ter um familiar desaparecido é pior do que perder alguém na morte, porque você não tem respostas, você não sabe onde está. Há 1 ano e 2 meses, Eliene vive entre a angústia da falta de notícias e a esperança de reencontrar o marido, Adeildo Mendes de Jesus, de 51 anos. Ele costumava sair da maternidade Climério de Oliveira, onde era chefe de farmácia clínica e dispensação farmacêutica, e seguir direto para casa, em Lauro de Freitas, mas nunca mais foi visto. Naquele dia 25 de novembro de 2024, ele executou o trabalho dele, como qualquer outro dia comum,
Ele foi ao trabalho, saiu no horário dele e depois disso ele não foi mais visto, nem ele e nem o veículo. Se nada justifica o desaparecimento dele. Nós sabemos, nós que conhecemos ele, que não se trata de um desaparecimento voluntário. Ele jamais abandonaria a família dele. Em todo o Brasil, quase 85 mil pessoas desapareceram no ano passado. A média é de 232 desaparecidos por dia no país, aumento de 4,12% em relação a 2024, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Bahia aparece em 7º lugar no ranking nacional de pessoas desaparecidas em 2025. Foram 3.929 desaparecimentos ao longo do ano, uma média de 11 por dia no estado. Por trás de cada registro, há uma família em busca de respostas. Cada número representa uma história interrompida. Para identificar desaparecidos com o uso de tecnologia, a Bahia mantém um banco de DNA. Amostra de familiares depois da coleta são lançadas no banco, onde os profissionais cruzam as informações com perfis genéticos de pessoas que foram encontradas vivas ou mortas, mas que ainda não têm identidade conhecida. Aliadas na busca por esses rostos estão as câmeras de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Entre 2024 e 2025, 30 pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas graças a essa tecnologia. A orientação é: não precisa esperar as 24 horas, se dirige à Delegacia de Proteção à Pessoa, sendo da capital e região metropolitana de Salvador, e qualquer uma delegacia territorial no interior do estado. Quando a pessoa passa por uma dessas câmeras, né, e ela estiver no alerta como pessoa desaparecida, essa imagem é aproveitada. Entre os desaparecidos na Bahia em 2025, mais de 2.500 são homens e cerca de 2.900 têm mais de 18 anos. Entre crianças e adolescentes, a média é de 3 desaparecidos por dia aqui no estado no ano passado. Ao todo, foram 959 desaparecimentos. Para os familiares, o número só diminui quando a pessoa é encontrada. A luta é contra o esquecimento e as estatísticas são, na verdade, um chamado para que as investigações continuem. Mas, como a gente sempre diz, né, a esperança é a última que morre. Então, enquanto a polícia ela não nos der uma resposta final, a gente permanece na esperança que vamos encontrar ele. É isso mesmo, é a esperança que move essas famílias que buscam pelos desaparecidos. Nossa produção pediu nota à Polícia Civil sobre como é que estão as investigações do desaparecimento de Adeildo, mas até agora não teve retorno. Olha, uma noite para celebrar a cultura baiana e ajudar a quem mais precisa. O casal Léo Santana e Loren Prota recebeu convidados especiais na Noite da Aclamação, em Salvador. Raul Seixas foi homenageado nesta edição do evento, que arrecadou recursos para as obras sociais Irmã Dulce. O evento reuniu um time de celebridades e personalidades da sociedade baiana na Pupileira, no bairro de Nazaré, na capital. É um evento que celebra a nossa cultura. No passado foi uma homenagem a seu Gilberto Gil, esse ano a Raul Seixas, mas é um evento que, além de celebrar a cultura, também incentiva a gente a realizar boas ações, né? Apoiando as obras sociais de Irmã Dulce. Ter também essa possibilidade de ajudar essa instituição, eu acho que, né, a gente só ganha e fortalece ainda mais esses laços culturais e de solidariedade. Eu tenho vindo sempre, acho a iniciativa incrível, tanto da Lore quanto do Léo, e também do Matheus Corrêa, que eu vejo que dá a vida nessa organização. Então é um lugar que eu venho por tudo, mas muito por admiração. Os convidados foram recebidos pelos anfitriões, o cantor Léo Santana e a dançarina Loren Prota. O casal é responsável pela chamada Noite da Aclamação. A gente queria trazer um pouco da nossa imagem, da nossa influência para algo positivo, para algo filantrópico, social. Então, para além disso, aclamar, né, a cultura da Bahia, que tantas pessoas já conhecem, mas temos tanto a mostrar ainda. A gente está na 3ª edição e confesso que essa foi a que mais mexeu comigo. Não sei se é porque as letras do Raul me identifiquei mais, assim, ele tem poesias que falam muito sobre vivências e percalços e conquistas, enfim, de altos e baixos na vida pessoal e artisticamente falando. E eu me emocionei muito por isso e estou feliz da vida. E parabenizar minha esposa pela ideia incrível. Nessa edição, o cantor e compositor baiano Raul Seixas foi o homenageado da noite. É uma homenagem maravilhosa, eu estou super emocionada e principalmente por uma causa tão nobre, né?
essa ajuda social aí para os hospitais, para o Hospital da Irmã Dulce. Tá lindíssimo esse trabalho que eles estão fazendo, casal maravilhoso. A Noite da Aclamação, mais uma vez, arrecadou fundos para as obras sociais Irmã Dulce. Nas 2 primeiras edições, foram 2 milhões de reais, que ajudaram a construir 30 novos leitos na UTI oncológica. Agora, o objetivo é viabilizar uma nova sala de radioterapia, dobrando a capacidade de atendimento. Fundamental importância para que a gente possa crescer nos serviços que são oferecidos a quem mais precisa. E Lore Improta e Léo Santana têm sido 2 grandes parceiros. O grande show da noite ficou por conta de Ivete Sangalo, que encerrou o evento já no clima de carnaval. Vamos aqui agora para a nossa tela. Chegou aquele momento que você tanto espera e participa junto com a gente. É você no BMD. Vamos então ver as mensagens que chegam até aqui na nossa tela. A gente já está vendo quinta-feira, né? Última quinta-feira do mês. Já muitas mensagens com pets. Vou começar por essa mensagem aqui. Vou baixar, daqui a pouco eu volto, viu, Laura? Mensagem da Valéria, fez aniversário no domingo, então tá pedindo para mostrar foto dela, por favor, no BMD. Sou de Itabuna, Valéria. Foi na semana, né, Valéria? Parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida para você, de toda a nossa equipe do BMD. Sucesso aí nesse novo ano. Mensagem da Nai, bom dia, linda. Aqui no trabalho não perdemos um dia em Itabuna. Todo mundo no salão, se cuidando e, claro, ficando bem informado com o nosso Bahia Meio Dia. Obrigada, viu, Nai, pela participação. Bom trabalho aí. Tem mensagem aqui dessa fofura, a Simone manda pra gente. É de Itaém. Manda um beijo aí pro meu filho Ravi, que completou 4 meses de vida. Olha que lindo, Ravi, na telinha do nosso BMD. Obrigada, viu, Simone? Sucesso aí, muitas felicidades e saúde para esse pequeno Ravi. Tem mensagem já de pet da Jéssica, minha sobrinha e o meu pinche. Acompanha aí o Bahia Meio Dia todos os dias. Manda um abraço para eles, por favor. Então, claro que sim, esse pedido é mais que concedido, Jéssica. Um abraço para você, para sua sobrinha também. E aí, o seu pet aí na tela do nosso BMD. Mais uma mensagem aqui. Agora sim, da Laura Isabel. Oi, Isabela, sou Isabel de Serra Grande. Um beijo para você, que linda! Quase me achará, né, Isabel, Isabela? Obrigada pela participação. Um abraço para você, viu, Isabel? Tem mais mensagem aqui. Olha só, o Adilson manda pra gente. As aulas vão voltar e como é que as crianças vão estudar? Estamos mostrando uma estrada bem cheia de lama, esburacada. Essa estrada que dá acesso ao assentamento Bela Manhã, que fica a 10 quilômetros de Teixeira de Freitas. E aí ele pergunta, né, cadê o prefeito, cadê a situação do município para melhorar as estradas rurais em relação ao transporte escolar. Dilson, fica aí sua reivindicação e claro que a gente abre espaço para a Prefeitura de Teixeira de Freitas para trazer um retorno sobre como é que está a situação para melhoramento dessas estradas. Olha só que linda! A Rosa manda pra gente, manda um beijo aí pra minha neta, Fernanda de Ubaitaba. Fernanda, que maravilhosa, viu? Parabéns, viu, Rosa, pela neta. Forte abraço também pra Fernanda e todo mundo que tá em Ubaitaba acompanhando o nosso Bahia Meio Dia. Mais mensagem aqui na nossa tela. Alcione manda pra gente. Alcione da Purificação de Camaquã está passando as férias em Porto Seguro, bem diva. E aí tá ligada no Bahia Meio Dia. Beijão pra todos. Aproveita então, Alcione, as férias e aproveita aí a nossa área do descobrimento, toda essa área turística. Edna também manda mensagem pra gente, tá mostrando aí que o bode tá muito calor e sempre fica ligado o ventilador para ele. Ele é meu companheiro, amo muito, sou de Floresta Azul e aí o ventilador ligado para o gatinho e também para o cachorro. Obrigada, viu, Edna, pela participação aqui no nosso Bahia Meio Dia. Daqui a pouco tem mais. Depois do intervalo tem um quadro que todo mundo ama, que é o meu pet no BMD. Na reportagem de hoje você vai ver como é que o verão pode afetar os pets. É que o calor excessivo e a exposição prolongada ao sol podem comprometer a qualidade de vida dos animais. A gente explica tudo isso já já. O BMD volta em instantes.
12 horas e 24 minutos, intervalo rapidinho, o BMD já está de volta. E olha, foi inaugurada hoje em Ilhéus a nova sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. A solenidade reuniu representantes do governo, profissionais da saúde e a comunidade em geral. O prédio da nova sede fica localizado na Avenida Oswaldo Cruz, no bairro Boa Vista. Segundo a Prefeitura, o espaço vai reunir alguns setores da saúde, a exemplo da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da saúde do trabalhador e também o setor de endemias. Agora, olha só que susto. Pescadores foram cercados por um tubarão em alto mar em Ilhéus. Nesse vídeo que você vai acompanhar agora, que foi publicado nas redes sociais por um dos pescadores que estava na embarcação, é possível ver o momento em que o animal de grande porte se aproxima e passa a rodear a embarcação. O tubarão da espécie maco estava se alimentando de um peixe que boiava bem próximo do barco, e você está vendo aí como deu para ver nitidamente o tamanho, e aí nesse momento que dá para perceber que ele se alimenta desse peixe. Esse vídeo ele foi feito no domingo, mas foi divulgado ontem. O Ronaldo Barradas, que é engenheiro de pesca, publicou um vídeo nas redes sociais falando como é que foi esse momento aí para eles que estavam na embarcação. Pela segunda vez acontece a mesma coisa de topar um peixe, um meca boiando com um maco arrodeando, um tubarão maco oceânico. Esse peixe meca é muito pescado no Brasil do espinhel. Provavelmente esse meca soltou do espinhel ou o tubarão torou ele e veio acompanhando, né, o meca boiando e ele se alimentando. Um fato curioso que chama bastante atenção, e nós procuramos mais informações sobre o tubarão maco. Segundo a bióloga Clara Khalid, especialista em tubarões, não é comum ver essa espécie próximo da costa. Vamos acompanhar. Esses tubarões, eles ocupam, né, eles habitam águas tropicais mais quentes. E seu registro é muito incomum devido à falta da presença dele próximo à costa. No vídeo em questão, ele provavelmente está predando um peixe ali, o que justifica, né, sua aproximação da costa. Mas é uma espécie que já existem registros científicos, né? É uma espécie que habita a costa brasileira e dentre a costa o nosso município. É uma espécie da família Laminidae e do gênero Isurus. É considerada uma das espécies mais rápidas no mundo, chegando a 70 km por hora. E é um animal que a gente vê que está grande, o que é uma vitória, tendo em vista que é uma espécie que está em risco de extinção, mas que a gente vê com o registro que está se perpetuando, né? Está se perpetuando, chama bastante a atenção. Imagina para quem estava nessa embarcação, né? Ver ele tão próximo, como você viu, um tubarão muito rápido, de acordo com a bióloga. Agora a gente vai mudar de assunto para voltar a falar da operação policial, que terminou com 8 suspeitos mortos hoje em Eunápolis. Durante a ação realizada pelas forças de segurança, um policial militar, ele foi baleado. O estado de saúde dele é estável. Segundo a polícia, o grupo estava escondido nas proximidades do rio Jequitinhonha e planejava uma nova invasão ao presídio de Eunápolis. Foram apreendidos celulares, armas de fogo e munições, como você está acompanhando aí na nossa tela. E agora há pouco, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia falou sobre a ação. Vamos ver. Estava em andamento uma operação e colocamos em prática nessa madrugada uma grande operação lá, porque nós tínhamos informação de que tinha um grupo com tentativa, mais uma vez, de invadir o presídio de Eunápolis. E a partir dessas informações chegaram para a gente, nós montamos uma operação integrada, Polícia Civil, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, Polícia Militar, fizemos essa operação integrada e houve efetivamente esse enfrentamento, onde o resultado veio em função disso. Mas o nosso objetivo era exatamente prender esses indivíduos que estavam ali com aquela intenção levantada pela inteligência de fazer invasão mais uma vez no presídio de Eunápolis. O policiamento foi reforçado em Eunápolis e no BATV hoje você confere as informações atualizadas aí dessa situação. Agora te convido para vir aqui na nossa tela para acompanhar destaques do nosso G1 Bahia. Olha só esse caso que a gente traz aqui
aqui de um ex-policial que ele foi preso em Salvador. É um caso que vinha sendo acompanhado pela polícia, uma investigação. Ele foi condenado por estupro e extorsão mediante sequestro e foi preso em Salvador. Esse crime, de acordo com a apuração do G1, ele aconteceu em novembro de 2015 e o Sérgio Luiz Batista Santana, ele foi levado então para a coordenação de polícia interestadual. A gente mostra aqui a foto do ex-PM, ele que foi condenado, e de acordo com as informações, um dos 4 ex-policiais militares, eles foram condenados por estupro e extorsão. Essa prisão aconteceu na quinta-feira, dia 28, ontem, no bairro do Caruso, na capital baiana. Tem também informações sobre os ex-policiais, o Sérgio Luiz, o Walter dos Santos Filho, o Josival Ribeiro e também o Pablo Vinícius foram condenados, então, no final do ano passado, com penas que variam de 7 a 33. Tem também mais informações sobre o caso, para relembrar quais foram as provas que foram analisadas, mais detalhes sobre essa condenação, você acompanha, então, no nosso G1 Bahia, tá? Agora, vamos mudar um pouco de assunto para sair dessa questão de problemas relacionados a crimes. Vamos mostrar aqui uma outra coisa, mas que é para estimular você que está acompanhando o nosso Bahia Meio Dia, porque uma baiana, ela ficou em primeiro lugar em medicina na USP, um dos cursos mais concorridos do país. O nome dela é Ana Laura Batista, ela alcançou então a primeira colocação no vestibular, com concorrência aí que tinha 90 candidatos para uma vaga, e a gente confere aqui a foto dela aí para celebrar essa grande conquista. A estudante tem apenas 17 anos, mora em Salvador. Ela, no vestibular, ela foi aprovada, tem essa disputa aí de 90 candidatos para cada vaga, segundo dados da universidade. Ela é aluna do Colégio São Paulo, que fica lá em Salvador, na Pituba, é um colégio particular, e aí a aprovação foi em primeiro lugar. Então, serve de inspiração, sim, para muitos estudantes de que é possível conseguir, então, uma vaga como essa, principalmente de medicina na USP, um dos vestibulares mais concorridos do país. Quer saber mais? Então, acessa o G1 Bahia. E olha só, chegou a hora do nosso quadro Meu Pet no BMD. Você sabia que o verão também afeta os pets? O calor excessivo e a exposição prolongada ao sol podem afetar a qualidade de vida dos animais. Veja agora orientações para evitar problemas de saúde e também exemplos de tutores que mudaram a rotina de cuidados durante o verão, desde a oferta de água e alimentação até os petiscos. No verão, os pequenos gestos ganham um novo peso. Quando o calor aperta, se refrescar não é mais um luxo, é uma questão de cuidado e bem-estar. Para os pets, cada atitude faz diferença. E encontrar alívio das altas temperaturas pode ser essencial para a saúde. O som refrescante do gelo virou parte da rotina da casa de Janaína. Com 4 cães, os cuidados durante o verão precisam ser redobrados. As altas temperaturas exigem atenção constante, principalmente quando se trata de raças mais sensíveis ao calor. Aqui são 4 cães. 4 pugs de raça braquicefálica, a gente já sabe que já tem uma predisposição a ter problemas respiratórios. E é nessa época do verão, né, que eles sofrem mais. Pelo menos Kira, que é mãe, já tem 5 anos. Eu percebo mais nessa época do verão, ela mais apática, sem querer brincar. Mas o que eu percebo mais é ela diminuir a alimentação. Elas não querem comer muito, então eu tenho que ficar rebolando para poder fazer comer, né? Janaína conta que nessa época do ano a alimentação muda e os cuidados aumentam. Pela casa, potinhos de água espalhados em todos os cômodos, sempre com cubos de gelo. Ventilador ligado o dia inteiro e tapetes gelados próprios para pets ajudam a manter o conforto térmico. Para aliviar o calor, entram no cardápio petiscos gelados, frutas permitidas e até sorvetes próprios para animais. A gente tem uma atenção especial na alimentação, que eles têm uma predisposição a ser cães obesos, né? Então, nessa época do verão, um pug obeso tem tendência a passar mal. Então, a gente aumentou a quantidade de potinhos de água pela casa, vasinhos de inox, que mantém, né, mais a temperatura da água. Gelos
vários cubinhos de gelos. Então, petisco, a gente oferece muitas frutinhas congeladas, né? Das sorvetinhos, iogurte natural. E para quem tem pet, o verão exige algumas mudanças simples na rotina. Passeio mais cedo ou no fim do dia, por exemplo, ajudam a garantir o conforto e o bem-estar dos animais. Na altura dos olhos da Kira, o passeio acontece com calma e segurança. O sol ainda é suave, a rua está tranquila e o horário foi escolhido com cuidado. No verão, o passeio pode e deve ser prazeroso, desde que os cuidados básicos sejam respeitados, como o seu Manuel faz. Eu todos os dias venho com a Kira de manhã, no início 8, 9 horas, e à noite, quando o dia se põe, venho passear com ela para ela respirar ar exterior da casa. O calor excessivo e a exposição prolongada ao sol podem trazer riscos à saúde dos pets. Essa médica veterinária explica que algumas raças, como as cadelinhas da Janaína, sofrem mais com altas temperaturas. Tem atenção principalmente, né, a algumas raças, alguns pontos, né, dos animais, principalmente aqueles do focinho mais curto, que são as raças braquicefálicas. Os shih tzus, os bulldogs, os pugs. Ter atenção também aos animais, né, filhotes, os obesos, idosos, principalmente aqueles que têm problemas cardíacos e respiratórios, pois eles acabam sofrendo mais com o calor e ter mais chance, né, de ter um quadro aí de hipertermia, né, de ter aí uma alta temperatura, né, de forma agressiva, e o animal acaba sofrendo com isso e se tornando um quadro aí de emergência. A especialista diz que os tutores devem ficar atentos aos sinais de alerta. O animal, né, fica mais ofegante, as mucosas ficam mais avermelhadas, pode ter quadro de vômito, de salivação excessiva, de diarreia, né, e principalmente ali a ofegância. E a temperatura também, a temperaturas acima aí de 40 graus, é uma temperatura já considerada hipertermia, porque a temperatura normal do animal é de 38 a 39,2. Mas acima de 40 graus é preocupante. Entre as principais recomendações estão a oferta constante de água fresca e o uso do protetor solar específico para animais. Principalmente, né, aqueles animais com a pelagem mais claras. Tem animais também que são albinos, né, com a pelezinha bem clara, então evitar a exposição ao sol. Quando for passear e ir à praia, usar o protetor solar, principalmente nessas regiões mais expostas, né, como o focinho, a região dos olhos, né, a pele do animal, se o animal, né, estiver tosado, ter o cuidado para essa proteção. Apesar de comum, a ida de pets à praia exige cuidados redobrados. A exposição ao sol, à areia e à água do mar podem causar desde quadros leves até problemas mais graves, como desidratação, queimaduras solares e irritações na pele. Sempre quando o animal for ao mar, é igual nós, né, humanos, tem sempre, né, fazer um banho de água doce, né, shampoo e hidratar ali os pelos dele para não desenvolver aí futuramente um problema dermatológico. O verão tem predisposição a mais, né, pulgas, carrapatos, doenças carrapatos, e também, né, tem a doença que às vezes acaba abrangendo o litoral, que é a dilofilariose, né, a verme aí do coração. Então esses animais que é exposto ao litoral tá sempre, né, prevenindo. Gostou das dicas? E olha só, o quadro Meu Pet no Bahia Meio-Dia volta no dia 26 de fevereiro, última quinta-feira do ano. Já vou virar aqui para a gente vir para a nossa tela. Vamos mostrar as mensagens que chegam aqui. Muitos pets. Começar pelo da Soninha, que manda mensagem para a gente, do Dudu, que tem 7 anos, é o xodó aí da mãe Soninha de Itabuna. Isso mesmo, viu? Muito lindo, Dudu. Parabéns, viu, Soninha? Obrigada pela participação. André também manda mensagem pra gente dos pets. Vandinha e Margarete, de Canavieiras, ligados no Bahia Meio-Dia. Mandou um abraços para todo mundo do BMD. Muito obrigada, viu, André, pela participação. Olha só a mensagem do Lisboa. Essas são Mel e Lua, minhas cadelinhas que são irmãs e tão amadas de Itajuípe. Então, Mel e Lua estão
aqui na tela do nosso Bahia Meio-Dia. Obrigada, Lisboa, pela participação. Eliette também manda mensagem pra gente, mostrando a Dora. Pesa 13 quilos, está na dieta, já eliminou 1. E essa é a nossa princesa da casa, isso mesmo, viu? Aí as orientações, principalmente para os pets que estão aí um pouco acima do peso e que nesse calor também sofrem. Obrigada pela participação. Tem mensagem do Miguel Quadros. Isabela, olha que coisa mais linda, meu neto Arthur brincando com a cadelinha Dodinha na roça. Isso mesmo, companheira, viu, a Dodinha? Obrigada pela mensagem, Miguel. Forte abraço também para o Arthur. Tem mensagem do Medeiros que manda pra gente um beijo para toda a família de Itabuna, Pontalzinho e o amigo Luke Dubi, que está aqui na tela do BMD. Obrigada pela participação, Medeiros. Thales também manda mensagem pra gente, mostrando o seu pet. Phoebe, pousando para foto em Piauí, direto para a tela do nosso BMD. Obrigada, viu, Thales, pela mensagem. A Elenir manda mensagem do Nino, de Onápolis. Olha só, lindíssimo aqui na tela do BMD, também recebendo cuidados nesse verão. E Eneloir manda mensagem de Itapebi. O nome do pet aí é o Beethoven. Olha só que fofo. Cara de que nem apronta, viu? Obrigada pela mensagem e a participação. Tem também mensagem da Gabriele Falcão, ela que mostra aí os companheiros de Borarema. O nome deles são Dolly e Ralph. E ela os ama demais. Isso mesmo, nosso carinho, nosso cuidado aí para eles, né, Gabriele? Obrigada pela participação. E aproveitando, uma mensagem muito importante, porque dia 7, Patrícia deixa esse recado pra gente. 7 de fevereiro, às 10 horas da manhã, dia 7 é um sábado, das 10 até as 4 da tarde, na Praça da Igreja do Bairro Hernani Sá, em Ilhéus, vai estar tendo a primeira feira de adoção de pets e um bazar, e aí convida todo mundo para participar. É muito simples, a Praça da Igreja, né, do Hernani Sá, é um local bem espaçoso, centralizado, e que você pode ir lá, vai que você consegue adotar aí um desses pets que estão lá disponíveis, precisando de carinho e atenção. Obrigada, viu, Patrícia, pela mensagem, pela participação. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Vamos agora para mais um intervalo, uma pausa para água, porque tem esporte na volta, viu? Você vai ver os melhores momentos da partida entre o Porto Esporte Clube e Barcelona de Ilhéus, no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, lá em Porto Seguro, pela 5ª rodada do Baianão. Terminou tudo igual, 1-1, mas os detalhes a gente conta já já. Não sai daí. Doze horas e 43 minutos, o BMD de volta e já com esporte. Terminou tudo igual na partida entre o Porto Esporte Clube e o Barcelona de Ilhéus, no estádio Aguinaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro, pela 5ª rodada do Baianão ontem à noite. Os 36 minutos do primeiro tempo, Jean Lucas marcou para o Barcelona de Ilhéus e abriu o placar. No segundo tempo, o Porto voltou mais ofensivo e conquistou o empate nesse gol aí, ó. Peu cobrou o escanteio e fez um gol olímpico. Final de jogo, Porto 1 e Barcelona de Ilhéus também 1. Com o resultado, o Barcelona de Ilhéus permanece na 2ª posição na tabela com 8 pontos e vai enfrentar o Vitória, último colocado, no próximo domingo esse jogo, viu, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Já o Porto subiu para a 3ª colocação com 7 pontos. E também no domingo vai enfrentar o Bahia, o atual líder na competição, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E os times baianos começaram com o pé direito Brasileirão. Danilo Ribeiro antecipa um pouquinho pra gente do que vai rolar no Globo Esporte Bahia. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio-Dia, um cheiro para todos vocês. Uma quinta-feira maravilhosa para a torcida baiana pela primeira vez desde que o Campeonato Brasileiro entrou no formato dos pontos corridos, lá em 2003, portanto, 23 anos atrás. Pela primeira vez nesse período, Bahia e Vitória ganharam juntos na estreia pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ou um ganhava, o outro perdia e o outro empatava, ou ninguém ganhava, e dessa vez os dois ganharam na rodada de estreia, o que é muito bom, dá uma confiança muito grande. E primeiro eu vou falar do que aconteceu no Barradão.
O Vitória recebeu a equipe do Remo. Marinho já estava regularizado, mas não foi relacionado por um motivo muito óbvio. Não fez a pré-temporada com o time. Mateuzinho voltou a ser titular e o Vitória jogou melhor do que o Remo. Bora com os gols da partida para vocês acompanharem aí. Primeiro gol, Renato Kaiser abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, de cabeça ali, depois de uma cobrança de escanteio, 1-0 para o Vitória. E o Gabriel Baralhas, aos 31 minutos da etapa final, ali no contrapé do goleiro, uma jogada muito bonita, 2-0, poderia ser mais. Fabri entrou muito bem na partida, o Vitória chegou até a fazer um gol e depois o VAR constatou que estava em impedimento, mas é bom demais. Depois de 17 anos, o Vitória volta a vencer na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. Falando do Bahia, jogo difícil contra o Corinthians, o adversário criou inúmeras oportunidades, mas o que importa é bola na rede. O Bahia também criou as suas e foi mais eficaz, começou vencendo o Campeonato Brasileiro. O Bahia com 100% de aproveitamento na temporada. Simbora com os gols do jogo do Bahia. Breno Bidon acabou fazendo 1-0 para a equipe do Corinthians, jogo lá na Vila Belmiro, e aí o Jean Lucas, que chute, hein? Encobriu ali o goleiro Hugo Souza, 1-1, e o William José de pênalti marcou o segundo para o Tricolor, 2-1 para o Bahia, um jogo bastante movimentado até o fim, mas o que importa é bola na rede. O Tricolor venceu, e claro que toda essa alegria dos times baianos a gente vai trazer daqui a pouco no Globo Esporte. Tô te esperando, é logo depois do Bahia meio-dia. Fui! Agora eu tenho um lembrete importantíssimo para você que acompanha o nosso Bahia meio-dia, porque a campanha Volta às Aulas Solidária da Rede Bahia. Você ainda não conseguiu contribuir, tem vontade, está se preparando para isso, então fique ligado. No próximo sábado acontece o dia D de arrecadação. Em Itabuna, a ação vai ser na sede da OAB, que fica na rua Rufo Galvão, que você está vendo aí na imagem, no centro da cidade. Vai acontecer das 9 da manhã até 1 da tarde. A campanha Volta às Aulas Solidária busca arrecadar materiais escolares, que vão beneficiar crianças da educação infantil em situação de vulnerabilidade. É uma causa muito importante. Você está vendo aí na tela muitas imagens de objetos, de itens que você pode aí ajudar. E como é que você pode fazer? Você pode comprar um lápis, uma caneta, não precisa montar kits para participar. Contribui com o que você tem, da forma que você pode, que com certeza vai sim ser importante aí para esse começo do ano letivo para muitas crianças que precisam. A campanha segue até o dia 7 de fevereiro. Se você apontar a câmera de seu celular para o QR Code que aparece aí na tela do G1, você vai poder conferir todos os pontos de doação e outras informações importantes da campanha, até sobre itens que você tem dúvida se pode ajudar ou não nessa campanha. Então participe e vamos incentivar a educação infantil. Está chegando o Carnaval de Salvador e de outras cidades pela Bahia fora. Para você que não perde a folia, vamos mostrar agora uma reportagem sobre os calçados mais adequados para curtir a festa sem comprometer a saúde. Veja aí. Muitas mulheres compram calçados pela beleza, pelo preço, pela facilidade de combinar com alguma roupa. Mas existe algum outro aspecto? O conforto, em primeiro lugar. Você usa salto também? Às vezes, só em momentos quando eu vou em algum evento mais que pede um salto. Mas, na maioria das vezes, é mais tênis, rasteirinha. E pro carnaval, hein? Tênis, conforto para os pés. Salto de jeito nenhum? De jeito nenhum. Mas olha, nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Quando se trata de casualidade e conforto para os pés, nada melhor que um belo tênis para que a pessoa suporte, né, esses 5 dias de festa, ainda mais no carnaval, quando se caminha muito, se desgasta bastante. Mas, por mais incrível que possa parecer, tem mulheres que colocam a elegância acima de tudo, mesmo no carnaval. E aí, os tênis têm um substituto garantido. Muita gente sai de salto alto, a gente até brinca. Gente, mas como é que vai pular? Como é que vai correr? Tá ali na corda, né? Não tem... Muita gente vem. Aí a gente até aconselha, não, algo mais baixinho, um tênis, mas bastante.
E o chique tem muito a ver com a altura da sandália. Elegância a toda prova, mesmo na festa mais popular do planeta, onde nem sempre é necessário combinar e estar no salto, como se diz popularmente. O Mike já está acostumado com isso. As clientes que ele atende são exigentes e muitas querem estar elegantes, sempre, independente da ocasião, mesmo que seja para pular carnaval de rua. Agora você estava me explicando que não é todo salto que é desconfortável, como as pessoas pensam, né? Não, todo salto não. A gente tem salto bloco, que ele é um salto que dá uma estrutura maior. A gente tem os nossos saltos, eles têm uma curva um pouco menor acentuada. Então ela não é uma curva acentuada, ela é uma curva que no pé que dá uma segurança maior, né? Então ele é um salto confortável, que ela vai conseguir circular pelos 5 dias com maior conforto. Mas isso pode ter consequências bem sérias. O ortopedista Klauser Lima visitou algumas lojas de calçados com a gente e desaconselhou quem está pensando no famoso salto agulha de 10 centímetros para se divertir nas festas de Momo. Porque isso aqui aumenta a chance de entorse, de fratura, não protege a parte anterior do pé, então aumenta a chance de infecção fúngica, de fratura. Então, especialmente as mais altas, devem ser completamente desaconselhadas. Até as sandálias muito abertas, que deixam os pés expostos demais, não são aconselháveis. O ideal mesmo é o bom e confortável tênis. E se tiver amortecedores assim, é ainda melhor. Tênis fechado é o ideal para carnaval. Protege, né? Evita a fratura, evita luxações, protege a parte anterior do pé. A gente sabe que no carnaval as pessoas andam muito, às vezes está chovendo, acaba causando alguma micose ali na parte anterior do pé. Então o ideal disparado é tênisinho fechado mesmo, né? Para proteger muito o seu pé. Com todas essas dicas, à disposição é só seguir os conselhos do ortopedista, que a sua festa será muito divertida. E com certeza marcada só por lembranças boas. Curta muito, sempre com tênis confortável, tênis preferencialmente fechado, né? Mulheres a gente sabe que pode ser um pouco mais vaidosa, se optar usar uma plataforma mais baixa, um tamanco do tipo Annabelle, mas o ideal realmente é tênis fechado, principalmente em ambientes que tem muita gente, um ambiente que pode ter aquele empurra, isso vai proteger seu pé. E daí do carnaval você só vai ter lembranças boas, né? Exatamente. O carnaval termina e sua vida continua sem nenhum tipo de dor, sem nenhum grau de micose. Então é importantíssimo esses cuidados. Excelente dica. E olha só, você de casa já pode votar na música do carnaval. Um lembrete extremamente importante, porque a enquete do Bahia Folia já está aberta. Vamos ver aqui comigo no G1. Então, como é possível você participar aí da enquete? É só acessar o seu G1 Bahia e você vai achar facilmente aí como é que você vai participar do Troféu Bahia Folia 2026. São mais de 30 faixas que disputam o troféu deste ano e aí você acessando a página do G1 Bahia, você vai ter a oportunidade de votar, escolher a sua música favorita, ver todas as músicas disponíveis, ouvir, curtir e aí você pode ir lá clicar para no final de todo esse processo do carnaval a gente acompanhar de fato qual vai ser aí a música vencedora esse ano do Bahia Folia 2026, tá? Então fica a dica, não esquece de passar lá. E olha, moradores do povoado de Santa Maria protestaram contra a falta de energia em Maraú. Eles interditaram ontem a BA-001, cobrando uma solução para o problema, que já dura cerca de 5 dias. A rodovia já foi liberada. Por meio de nota, a Neoenergia Coelba informou que uma força-tarefa foi montada para recompor a rede elétrica, que atende o povoado de Santa Maria. Ainda segundo a Coelba, o fornecimento foi prejudicado por causa da queda de árvores sobre os cabos de energia. A empresa diz que a energia já foi restabelecida em parte da região e que os eletricistas seguem atuando na localidade até que o serviço seja completamente normalizado, e é isso que a gente espera, e toda a população, né, que está sofrendo aí 5 dias sem energia por lá.
Vamos aqui, mensagens na nossa tela. Tá chegando o fim aqui do nosso BMD, mas tem tempo ainda para mensagem. Começar pela da Estela Mares, que mostra aí o Bidu, o xodó da casa. Gosto muito, ele gosta muito de carinhos e beijos. Mora em Ilhéus, no bairro da Conquista. Obrigada, viu, Estela, por compartilhar aí a foto do Bidu aqui no nosso BMD. Forte abraço para toda a família. A Valdite também manda mensagem para a gente, mostrando a Raíssa, sua gatinha, todo dia assistindo o BMD. Somos de Itabuna. Valdite acompanhada aí da Raíssa e ficando muito bem informada com o BMD. Obrigada, viu, Valdite, pela participação. Tem também mensagem do Agildo, que mora em Ilhéus e diz que continua na praia com o Zé. Aproveitando aí o solzinho que está aparecendo, né, Agildo? Obrigada pela participação e por trazer o Zé aqui na nossa tela. Tem mensagem também da Michele? Michele é de Itajuípe, mostra aí o Jorginho, o pet da minha irmã, sofreu um atropelamento, vai fazer 2 meses e segue em recuperação. Ô, a patinha, olha só, ferido. Ô, Michele, a gente fica aqui na torcida pela recuperação, então, do Jorginho, viu? Muita saúde para ele. Ainda dá tempo para a mensagem da Cleide aqui que a gente mostra? Mensagem da Cleide, ela que mostra o Valente. Meu abraço para todos os telespectadores, em especial para o meu amigo Demétrio Neto e também Guerrieri e sua família. Somos de Eunápolis. Obrigada, viu, Cleide, pela participação. Forte abraço aí para o Valente, todo peludo. Imagine os cuidados durante esse verão com tanto pelo, né? O primeiro passo, acho que é aquela tosa higiênica e para deixar ele mais refrescante. Forte abraço também para todo mundo que está em Eunápolis acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Tem mais mensagem aqui na nossa tela, deixa eu ver aqui, da Meire. Meire que mostra a Belinha. Oh, tão meiguinha, tá toda vestida a Belinha nessa foto do Bahia Meio-Dia. Uma pequena bebê, né, Meire? Obrigada pela participação e também por mostrar aqui a Belinha na tela do BMD pra gente. A mensagem também do Adenildo, que mostra a Pretinha, xodózinho da minha sogra que mora em Itapebi. Pretinha tem cara de grande companheira e amiga da família, viu? Obrigada pela mensagem, a participação e, claro, forte abraço para todo mundo que está em Itapebi acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Tem mais mensagem aqui na nossa tela? Tem sim. A Laiane manda mensagem aqui para mostrar o bebezinho, o Ted. Olha o tamanho, parece um pequeno cachorrinho desses de brinquedo que a gente encontra as crianças brincando, mas é de verdade, merece carinho, atenção e todo cuidado. Obrigada, viu, Laiane, pela mensagem, a participação. Um beijinho aí nesse pequeno Ted. Tem mensagem também da Vanúzia, que mostra aqui, ó, boa tarde, muito bom ver você no BMD, você e a Araceli são top, obrigada, viu, Vanúzia? Esse é o nosso pet, o Marley, de 2 anos, olha só o Marley, que lindo. Parabéns, viu, Vanúzia, pelo Marley, por toda aí a sua família. Forte abraço para vocês e muito obrigada pelo carinho e a participação. Tem mais mensagem aqui, nossas mensagens hoje conseguimos zerá-las. E aí, com essas mensagens aqui, a gente vai encerrando, mas tem antes o trânsito. Vamos acompanhar imagens do trânsito ao vivo, começando com imagens aqui da saída de Itabuna, acesso para a BR-415, fluindo muito bem o trânsito nesse momento aqui, 12 horas e 58 minutos. Você acompanha o trânsito ao vivo da nossa câmera fixa aqui de Itabuna. Temos também imagens do trânsito em Ilhéus, nesse momento, imagens ao vivo, você vê do alto aí a Praça Cairu em Ilhéus, também trânsito bem tranquilo nesse momento, 12 horas e 59 minutos. E é com essas imagens aí do trânsito, dessa movimentação, que a gente vai então encerrar o nosso Bahia Meio-Dia. Para você, uma boa tarde, voltamos a nos encontrar aqui amanhã. Tchau, tchau.